Muitas notícias hoje. Ficamos sabendo que Jesse Jackson morreu aos 84 anos. E nós dois o homenageamos de maneiras que acredito diferem da forma como ele está sendo lembrado pela elite política democrata. A liderança do partido. A liderança do partido que foi o veículo de suas ambições, especialmente Barack Obama. Mas então, Aaron, alguma palavra sobre Jesse Jackson? Algum pensamento sobre o legado dele hoje? O legado dele é imenso. Ele começou trabalhando com Dr. King, e depois do assassinato do Dr. King, surgiu como um líder por mérito próprio, inspirando as pessoas com sua mensagem. Você sabe, eu sou alguém, um orador incrível que inspirou tantas pessoas. E então, é claro, ele poderia, assim como o Dr. King, ter permanecido apenas na luta pelos direitos civis e se acomodado com isso, recebendo elogios liberais como o Dr. King recebeu. Mas em vez disso, assim como o Dr. King, ele escolheu destacar as questões do militarismo e da classe e nunca, jamais abandonou essa causa. Ele foi extremamente influente. Quer dizer, nós nos concentramos tanto aqui na Palestina, a questão moral do nosso tempo. E em termos de figuras nacionais que ajudaram a colocar a Palestina no mapa nos Estados Unidos, não acho que haja alguém que supere Jesse Jackson. Lá nos anos 1980, quando ele concorreu à presidência como candidato democrata, fez questão de colocar a autodeterminação palestina no centro. Ninguém fazia isso naquele nível naquela época. E apesar de todos os ataques que sofreu do lobby sionista, ele nunca cedeu. Em tantas questões, quando poderia ter cedido para obter mais aceitação do mainstream, do establishment, ele nunca, jamais o fez. E eu sei que você também tem algum envolvimento e experiência pessoal com ele nesse tema, especialmente quando se trata de combater a tentativa de golpe do governo Trump na Venezuela. Sim, Jesse Jackson. Na verdade, eu cresci em Washington, então eu o via por aí o tempo todo. Provavelmente existem muitas fotos minhas quando criança circulando com Jesse Jackson, porque você sempre o via aparecendo em algum lugar. E então, corria para tirar uma foto com ele. E ele parava para conversar com todo mundo. A última vez que o vi em público foi em 15 de maio de 2019, do lado de fora da Embaixada da Venezuela, quando ela estava prestes a ser invadida pela polícia. Ele rompeu o cerco gusano à embaixada, que era o que o governo Trump estava tentando tomar em nome do falso governo de Juan Guaidó. Ele tinha Parkinson, já sofria com isso há vários anos, então não aparecia muito em público. A Black Alliance for Peace e a Mubaraka o levaram até lá. E mais tarde naquele dia, Anya tinha acabado de sair da embaixada, depois de acho que 2 semanas sob cerco. Ela almoçou com Jesse, ele a convidou, e ele realmente levou isso para o lado pessoal. Foi meio que o último ato de Jesse Jackson, e ele assumiu um risco físico. Ele e a Black Alliance for Peace foram fisicamente atacados por lunáticos venezuelanos de extrema-direita do lado de fora da embaixada, mas conseguiram colocar um saco de comida e suprimentos lá dentro. Vamos dar uma olhada nisso. Acho que isso realmente destaca o que o torna diferente de tantos outros democratas e membros da classe dirigente enganosa. Ali está Kevin Ziz, meu bom amigo, que também já nos deixou. Ele está basicamente devolvendo o saco. Eles não estavam deixando ninguém se aproximar da embaixada. Mas quando Jesse Jackson apareceu, os policiais negros de DC simplesmente ficaram de lado. Eles não iam impedi-lo. Isso realmente chocou o governo Trump e o falso governo de Juan Guaidó. Foi por isso que houve uma operação em estilo militar cerca de 2 dias depois, para retirar os últimos 4 defensores da embaixada, incluindo o saudoso e grande Kevin Ziz. Jesse Jackson não tinha nenhum incentivo para fazer isso. Não havia motivo para ele fazer isso, exceto o fato de que ele acreditava na causa. Ele havia discursado no funeral do presidente Hugo Chávez em Caracas, se oposto ao embargo criminoso dos Estados Unidos contra a Venezuela e liderado a oposição popular ao apartheid na África do Sul. Como você disse, Aaron,
Ele ajudou a colocar a Palestina no mapa, dentro do Partido Democrata, ao reconhecer a OLP. E a política externa está em frangalho, gens. Esperamos que nossa sabedoria convoque as Nações Unidas. E que? Anaid fracken into forts. E reconciliar as forças na Venezuela. Não derrubar as forças na Venezuela. A Venezuela é nossa vizinha neste hemisfério. E eu me coloco ao lado da coalizão e dos ativistas pela paz que estão lutando para acabar com a guerra na Venezuela. E ele pagou um preço alto por ser contra a guerra dentro do Partido Democrata. Aqui está um segurança tirando uma selfie com Jesse Jackson. Ele realmente inspirava respeito. E dá para ver que tem dificuldade para andar. Isso foi em 2019. E ele não está apenas rompendo um bloqueio físico da embaixada. Ele também está rompendo o bloqueio entre os democratas proeminentes. Lá está Sam Hussein. Ele está rompendo o bloqueio de basicamente permanecer em silêncio sobre o golpe de Trump. Eu me lembro disso na época. E lembro que, sabe, Max, você foi ao Congresso e tentou fazer com que os democratas se manifestassem sobre a tentativa de golpe de Trump na Venezuela, tentando instalar Juan Guaidó. Foi quando Al-Sewell, por exemplo, disse de forma bastante conhecida: "Vou deixar essa decisão para a liderança do Partido Democrata." E a liderança do Partido Democrata estava cedendo a Donald Trump. Eles estavam do lado do golpe. Então Jesse Jackson aparecer ali, em um momento em que enfrentava problemas de saúde, foi um enorme ato de coragem física e também de coragem política, porque ele estava expondo a corrupção dentro do próprio partido e o quanto eles foram negligentes ao se submeterem a Donald Trump e tentarem derrubar outro governo latino-americano. Assim tu fomos that you were pressa quando Ronald Reagan vai inventando cisma. Just as he opposed it when Ronald Reagan was doing that in the 1980s. Sim, Nancy Pelosi liderou a ovação de pé para Juan Guaidó. E o ponto que destaquei nesse pequeno obituário que escrevi para Jesse Jackson é que o Partido Democrata, basicamente sob Obama, finalmente conseguiu afastá-lo. A liderança do partido não o queria por perto, mas ele inspirava respeito demais. Ele estava com Martin Luther King quando este foi assassinado em Memphis. Era politicamente experiente, tinha gravitas pessoal e foi um pioneiro em política externa. Muita gente não sabe que Jesse Jackson foi um diplomata bem-sucedido. Ele realmente acreditava na diplomacia com os inimigos designados dos Estados Unidos, mesmo sem ocupar nenhum cargo no governo. Ele negociou com o presidente sírio Hafez al-Assad pela libertação de um piloto da Marinha que havia sido abatido enquanto atacava o Líbano. Ele negociou com Slobodan Milosevic pela libertação de, acho, 3 soldados norte-americanos. Ele se envolveu ativamente com Cuba. Foi um canal informal, tanto para Reagan quanto para Clinton. E foi afastado pela primeira vez porque estava irritado com o lobby israelense. As forças sionistas dentro do partido, que sempre o traíam pelas costas. Aqui está Chuck Schumer, tentando impedir o que ele chamava de Programa Jackson, ou Plataforma Jackson, no DNC, que defendia a criação de um Estado palestino. Deixe-me só contextualizar esse trecho. Basicamente, Chuck Schumer está falando diante de uma plateia sionista de direita em Nova York. E por ser democrata, eles estão um pouco hostis com ele. Ele tenta conquistar o respeito deles, dizendo algo como: "Ei, escutem, fui eu quem impediu que Jesse Jackson fizesse o Partido Democrata reconhecer a autodeterminação palestina. Então me mostrem um pouco de respeito, enquanto eles o vaiam." Essa é a forma como Chuck Schumer tenta se aproximar desse público. Eu geralmente começo meus discursos dizendo que estou feliz por estar aqui. Não tenho tanta certeza de que isso seja apropriado essa noite. Quando subi as escadas, fui empurrado. Quando entrei aqui... Bem, se vocês não querem ouvir o outro lado, então não fiquem nessa sala.
Para aqueles que estão assistindo do exterior e talvez não acompanhem a política dos Estados Unidos tão de perto quanto nós, este é o líder da minoria no Senado, o líder dos democratas no Senado atualmente. Vá esperar pelo seu candidato. Ouça-o e sinta-se bem, certo? Se você não quer ouvir o outro lado, por favor, saia. Talvez eu não consiga convencê-lo ao meu ponto de vista, mas vou lhe dizer uma coisa. Se você acredita no seu argumento, pode facilmente resistir ao argumento do outro lado. E se não puder, então peço que se retire. Deixe-me lembrá-los. A última vez que fui vaiado em público, e foi a última vez, foi por algo que todos vocês apoiaram, porque eu fui o líder na luta contra a proposta pró-Palestina de Jackson na Convenção Democrata. Subi naquele palanque e disse exatamente o que pensava. E certos outros estados se levantaram e vaiaram meu discurso. De modo que, assim como esta noite, o mestre de cerimônias teve que se levantar e dizer: deem uma chance para o homem ser ouvido. Pois bem, sabem de uma coisa, senhoras e senhores? Não me surpreendeu que isso tenha acontecido lá. E me surpreende é que tenha acontecido aqui. Então, ele está indignado por não estar sendo recebido calorosamente por um público sionista de direita. A razão pela qual esse vídeo é importante é que ele mostra a disputa dentro do Partido Democrata, uma disputa que, pelo menos no nível mais alto, pessoas como Chuck Schumer venceram. Eles garantiram que o Partido Democrata, especialmente na questão da Palestina, permanecesse à direita, continuasse sionista e derrotasse pessoas como Jesse Jackson, que na época tentava incluir um apelo pela autodeterminação palestina na plataforma oficial do partido. E aqui está Chuck Schumer, diante de um grupo de sionistas dizendo: ei, eu sou o cara que derrotou Jesse Jackson, então me mostrem respeito. No topo do Partido Democrata, certamente a base mudou, mas Chuck Schumer venceu. Pessoas como Jesse Jackson foram deixadas de lado. Mas Jesse Jackson, ao longo do processo, trouxe essa questão à atenção nacional. Ele teve muito apoio público para isso. Por causa de pessoas como Chuck Schumer e de seu controle sobre o partido, sua posição foi derrotada. Mas agora é possível ver quem acabou vencendo no fim. Porque se você olhar as pesquisas de hoje, era Chuck Schumer, Smollett, até mesmo entre seus próprios eleitores, embora ainda se agarre ao poder. Jesse Jackson deu uma entrevista em que reclamou em particular das forças sionistas, especialmente do prefeito Ed Koch, em Nova York, que era um ultra-sionista, quase um carranista. Ele disse algo como: estão me expulsando da cidade dos Jaimes. Não sei se vamos ser desmonetizados só por eu dizer isso. Vale a pena. Quer dizer, foi um comentário tão clássico. Enfim, ele não disse isso publicamente. Acho que o entrevistador o entregou e disse que Jesse Jackson se referiu a Jaime Town, e então eles simplesmente enlouqueceram com ele e o tiraram de cena. Acho que ele teve que se desculpar. As campanhas presidenciais de Jesse Jackson, sabe, realmente se concentraram na questão de classe e na luta de classes. Como líder dos direitos civis, capaz de mobilizar grandes números de afro-americanos urbanos, ele abriu caminho para Bernie Sanders, que foi um dos primeiros a apoiá-lo em Vermont. Mas Bernie Sanders simplesmente não tinha a experiência geopolítica, a bagagem de política externa internacional que Jesse Jackson tinha. Foreign policy chops that Jesse Jackson had, he was much more malleable and pliable, and ele era muito mais maleável e flexível. Bernie abriu caminho para a atuação de AOC em Munique, sobre a qual falaremos em breve. Realmente não há um sucessor para Jesse Jackson. Quero dizer, ele certamente tinha falhas. Não estamos tentando limpar a imagem de Jesse Jackson, mas todos os outros dentro da liderança do Partido Democrata têm. Não havia realmente ninguém que refletisse o legado de Martin Luther King na Igreja Batista de Riverside em 1967, quando ele chamou os Estados Unidos de o maior exportador de violência do mundo, que se opusesse a tantos esquemas imperialistas, que fosse de fato um diplomata experiente. E isso é por causa do Obama.
And that's because of Obama. Obama considered Jesse Jackson a real threat. Obama considerava Jesse Jackson uma ameaça real quando lançou sua candidatura à presidência em 2007. Depois de ter servido brevemente no Senado e sem nenhuma experiência diplomática, Obama o via como uma ameaça porque queria conquistar o lobby sionista e Wall Street, além de atrair os eleitores indecisos dos subúrbios. Enquanto afastava Jesse Jackson, este também estava indignado com o fato de Obama estar constantemente dando lições aos negros durante a crise financeira e a crise imobiliária. Ele foi pego e, no microfone aberto, dizendo o que realmente pensava sobre Obama, e foi basicamente nesse momento que acabou sendo afastado. Quer ouvir isso? É. Então, caso você não tenha ouvido, Jesse Jackson está falando de forma muito crítica sobre Obama. Ele está dizendo que Obama está menosprezando os negros. E sabe, essa foi a época em que Obama fazia aqueles discursos dizendo aos negros para pararem de reclamar. Vá ligar para o seu primo. Era o Pookie? É isso mesmo. Liga Bethaping of Pact. Logo Spelf End, Porridge Sister Sports Center. Tão condescendente. E Jesse Jackson ficou frustrado com isso. E quando Obama agora diz, eu me apoiei nos ombros de Jesse Jackson, isso é verdade em mais de um sentido. Como ele disse, sim, no sentido de Jesse Jackson ser um político negro pioneiro que ajudou a abrir caminho para Barack Obama, mas também porque Barack Obama foi uma figura política deliberadamente promovida pelo establishment para chutar a escada debaixo de Jesse Jackson, para garantir que Jackson nunca mais pudesse ser um líder político proeminente, por causa de seu apelo popular em questões de classe, suas críticas ao imperialismo e seu apoio à Palestina. Então, Obama vem tanto de Jesse Jackson quanto da necessidade de alguém que pudesse trair Jesse Jackson e tomar seu lugar. E Obama cumpriu esse papel. Sim, a falsa geração de Josué. Quando eles mencionaram o Shakur da AIPAC, também conhecido como Hakeem Jeffries, trouxeram junto todas essas pessoas, Cory Booker, todos esses políticos financiados com dinheiro da AIPAC. Lembre-se, Obama chegou a pedir que Jerusalém fosse indivisível na AIPAC em 2007, em um discurso escrito pelo lobista israelense Dennis Ross. Jesse Jackson era visto como a coisa mais assustadora, eles precisavam tirá-lo de lá. Então, hoje, não há ninguém no partido que realmente possa se apoiar nos ombros de Jesse Jackson. E é por isso que Munich foi tão patético. Quero dizer, compare isso. Volte e assista aos debates do Jesse Jackson em 84 e 88, quando ele discutia política externa com democratas de direita como Al Gore. E antes de tudo, eles o tratavam com respeito. Tinham até um certo receio de sua inteligência. Compare isso com a AOC em Munique, quando ela precisa ligar para um repórter do New York Times para reclamar das críticas negativas e dizer a ele o que escrever. É realmente trágico e um verdadeiro sinal da espiral imperial decadente em que estamos.